Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Renê. Nós vamos hoje iniciar mais uma aula com um conteúdo novo de geografia, beleza? Antes de nós começarmos a nossa aula, eu tenho dois informes para vocês. O primeiro é que vocês precisam novamente estar com o livro didático de geografia e estar acompanhando essa aula, essa videoaula, com o livro didático. Por quê? Porque eu vou estar me referindo aos assuntos do livro didático. Em alguns momentos eu vou estar utilizando os assuntos referentes às páginas do livro didático de vocês. Então eu peço que vocês acompanhem esta aula com o livro didático. Vou dar um tempo, né, para vocês pegarem o livro. Vocês podem estar pausando esse vídeo e aproveitar esse momento para pegar o livro didático e depois retomar o vídeo, certo? O segundo informe é o seguinte: como é um conteúdo novo, o capítulo 4 é um conteúdo novo, ele requer que vocês tenham aprendido conteúdos anteriores. Então eu peço que, se você tiver dúvida, por exemplo, sobre os conceitos que eu vou dizer agora, que vocês retomem aos capítulos anteriores, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3, que vai falar sobre esses conceitos. Que conceitos são esses? São os conceitos de latitude, longitude, meridianos e paralelos. Eu quero que vocês tenham em mente esses quatro conceitos, principalmente os conceitos de meridiano e paralelo, certo? De saber o que é meridiano, o que é paralelo, o que é a linha do Equador, se a linha do Equador ela se faz referente ao meridiano ou algum paralelo, se você sabe o que é o meridiano de Greenwich, onde ele se localiza. Tudo isso foi falado em aulas anteriores, tanto presenciais e nas aulas anteriores em formato de videoaula, em formato de lives, certo? Então eu peço que, se você não estiver lembrando desses conceitos, você retome essas aulas antes de começar esse vídeo, certo? De antemão, vamos começar a nossa aula de hoje. Mais uma vez, a nossa aula de hoje é uma aula que vai falar sobre a forma e movimentos da Terra. Ela vai pegar tantos assuntos anteriores e adentrar assuntos novos, né? Vai falar sobre o histórico das formas que se deu o planeta Terra, de como foram os estudos até chegar hoje, como é que se forma, por exemplo, os fusos horários, como é que a Terra ela se movimenta. Tudo isso vai ser explanado na aula de hoje, beleza? Primeiro, antes de tudo, nós precisamos saber que a Terra ela é um planeta, assim como os diversos planetas que compõem o sistema solar, certo? Primeira característica da Terra: a Terra ela é o único planeta do sistema solar que permite a vida dos seres humanos. Existem estudos que não foram comprovados ainda, né? Então não se tem ainda hoje nenhum planeta que se tenha vida, que tem seres vivos, né? E também seres humanos, que também é um ser vivo. Então a Terra ela é o único planeta do sistema solar que se tem seres vivos. Tem diversos estudos que pesquisam vidas em outros planetas, principalmente no planeta Marte, mas atualmente o que se sabe é que a Terra ela é o único planeta que existe vida, certo? A Terra ela orbita ao redor do Sol, ou seja, o Sol, no sistema que a gente vive, ele é o centro desse sistema, por isso que o nome é dado como Sistema Solar. Nesse GIF aqui, ó, vocês vão ver como é que está esse sistema, né? A gente tem um sistema, a gente tem um Sol, onde ele faz parte do centro desse sistema, e os planetas eles estão rodeados pelo Sol, né? Ou seja, o Sol ele se torna o centro, ele se torna a atenção principal. Vou colocar um GIF mais perto, onde vocês consigam ver exatamente a Terra. Nesse primeiro GIF vocês conseguem ver todos os outros planetas do Sistema Solar. Nesse segundo GIF vocês conseguem ver a Terra girando em torno do Sol. Beleza? Primeira característica. O planeta Terra é o único planeta que permite a vida dos seres humanos. E a segunda característica é que a Terra ela orbita ao redor do Sol. Beleza? Além do Sol, nós temos também a influência da Lua, ou seja, a Terra ela é influenciada tanto pelo Sol quanto pela Lua. Existem outras coisas que influenciam a Terra, mas as duas principais coisas são o quê? É o Sol, que é uma estrela, e a Lua, beleza? Quarta característica: a Terra está no local exato do Sistema Solar. Como assim, professor? Vou colocar aqui a imagem para vocês.
A Terra ela é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Se a Terra ela fosse mais distante do Sol, se a Terra fosse em Marte, por exemplo, nós não teríamos vida. Por quê? Porque seria muito frio. E se a Terra fosse no lugar de Vênus ou Mercúrio, também não existiria vida porque seria muito quente. Ou seja, essa posição que a Terra está, que é essa distância, ela faz com que exista vida no nosso planeta, beleza? Se a Terra estivesse mais distante ou mais próxima, não existiria vida. Então a Terra ela está no local exato para que se tenha vida no sistema solar, beleza? Para finalizar essa parte, nós temos duas características principais também, que são quais? O Sol, ele diz respeito à vida da Terra, o Sol ele influencia na vida na Terra. Por isso que essa afirmação anterior ela é muito importante, né? De que a Terra está no local exato do sistema solar. Porque o Sol ele influencia diretamente. Em que sentido? Na nossa sobrevivência de uma maneira geral. As plantas, por exemplo. Se não existisse Sol, nós não teríamos plantas, porque as plantas precisam do Sol para fazer a fotossíntese. Nós não teríamos vitamina D, nós iríamos morrer de frio. Enfim, o Sol influencia bastante na Terra e se não existisse o Sol, nós morreríamos. A segunda característica é em relação à gravidade. A Lua ela influencia a gravidade e a gravidade também influencia, por exemplo, nas ondas dos mares, né? Pensando nisso, a Terra ela sempre foi tanto a Terra como o Sistema Solar como é que eu posso dizer? A Terra como um planeta, o único planeta habitado, e o Sistema Solar como um sistema grandioso, ele sempre as pessoas que viviam nesse planeta, né, que viviam anteriormente nesse planeta, no planeta Terra, eles tinham muita curiosidade para saber como se desenvolvia o Sistema Solar. Por isso que por muito tempo e até hoje, a Terra ela foi bastante pesquisada e é bastante pesquisada. Em que sentido? Na sua forma. As primeiras colocações da forma da Terra se deram na Grécia Antiga, por volta do século 6 ou século 5 a.C., não se sabe ao certo. E eles acreditavam que a Terra ela tinha um formato redondo. Nesse período já sabia que a Terra tinha um formato redondo, mas também existiam casos onde alguns estudiosos afirmavam que a Terra ela era a Terra ela era plana, ou seja, não sabia ao certo qual o formato exato da Terra, mas que já se tinha alguns indícios de que a Terra ela poderia ser uma Terra tanto plana quanto redonda. Mas o formato mais aceito nesse período era a Terra sendo redonda, extremamente redonda, que é um formato bem parecido com a realidade, mas que não é o formato certo. Vocês vão ver isso no decorrer da aula de hoje. Os primeiros estudiosos a afirmar esse tipo de teoria foi o Erastótenes e o Cláudio Ptolomeu. Eles vão afirmar que a Terra ela faz parte de um sistema chamado geocentrismo. Que sistema é esse? É um sistema onde vai dizer que a Terra ela é o centro do universo. Tanto o Sol quanto os outros planetas e a Lua circulam ao redor da Terra. A gente sabe que isso não acontece, né? Nós vimos no slide anterior que o Sol é o centro do universo. Mas nesse período acreditava-se que o sistema que nós tínhamos era esse geocentrismo, onde a Terra ela era o centro do universo. Aqui um exemplo da Terra plana, né, de como ela seria plana. Copérnico foi o autor que veio mudar isso. Após a Idade Média, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a Terra ela não faz parte desse geocentrismo, mas sim o heliocentrismo. O que é esse heliocentrismo? É justamente esse sistema que se tem hoje, onde o Sol faz parte do centro do universo. E aqui a gente tem a diferença. Ó. No lado direito, nós temos esse sistema geocentrismo, onde a Terra ela está no meio e tudo o que faz parte do sistema solar, né, desse sistema geocentrismo, está em volta da Terra. Enquanto que no heliocentrismo não, a gente tem um Sol e os outros planetas estão circulando o Sol, certo? E o formato aceito, né, o formato que a gente sabe que existe hoje, o sistema que existe hoje é esse heliocentrismo, beleza? Aqui está a Terra, o formato exato da Terra. É um formato em forma de geoide. Por que geoide, professor? Porque é o formato mais próximo, já que a Terra ela é um pouco redonda, mas ela é achatada nos polos, como você pode ver nesse formato. Mas
a título de compreensão de livro didático, né, nós colocamos o formato desse jeito aqui, para que fique mais fácil e fique mais apresentável, né, mais bonito. Mas o formato original da Terra é esse aqui. Né? E a Terra, pessoal, ela tem dois tipos de movimento. É o movimento de rotação e o movimento de translação. Vamos começar falando sobre o movimento de rotação. O movimento de rotação é simples, pessoal. É o giro que o planeta Terra faz ao redor de si mesmo, certo? Esse giro, como vocês podem ver, é o giro que se dá do planeta nele mesmo. Esse giro ele demora um dia. Se eu for perguntar para vocês, o dia ele tem quantas horas? 24 horas. Então, para a Terra girar, fazer todo esse giro em 360 graus, ela dura 24 horas. Mais precisamente, 23 horas e 56 minutos. E esse giro é dividido em dia e noite. Dia, onde prevalece os raios solares, e noite, onde a Lua está predominando na Terra. Esse tipo de movimento, esse movimento de rotação, também diz respeito aos fusos horários, certo? Eu já falei para vocês em aulas anteriores o que são os fusos horários, de uma maneira bem mais simplista. Mas, por quê? Porque quando eu for falar, por exemplo, de paralelos e meridianos, eu preciso falar de fuso horário, mas é aqui que esse assunto entra. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, esse giro da Terra no giro 24 horas, dividido em dia e noite, essas 24 horas são colocadas em 24 fuso horários. Como assim, professor? Se vocês forem colocar na página 85, vai dizer isso muito bem. Vocês lembram que são paralelos e meridianos, né? A Terra ela é dividida em paralelos e meridiano. O principal paralelo da Terra é a linha do Equador. E o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. É isso que vai definir os fusos horários. Como assim? O fuso horário de Greenwich é o fuso horário onde vai dividir o mundo em leste e oeste, certo? Ou seja, o fuso horário onde tem a principal linha a principal linha do meridiano, que vai ser o meridiano de Greenwich, vai ser o ponto zero da Terra, como vocês podem ver aí na imagem no livro de vocês na página 85. Do meridiano de Greenwich para a direita, ou seja, para o leste, a gente tem as horas sendo aumentadas. Por isso que dizem que o Sol nasce no leste, o Sol nasce na parte do oriente do mundo. Por quê? Porque a parte do Oriente sempre vai estar adiantada em relação à parte do Ocidente, que é a parte onde a gente vive, onde o Brasil está, certo? Então, do meridiano de Greenwich para a direita, ou seja, para o leste, a gente acrescenta números, ou seja, a gente acrescenta 12 mais 12 fusos horários, enquanto que do meridiano de Greenwich para a esquerda, ou seja, para o oeste, a gente diminui os fusos horários. Vou dar aqui um exemplo para vocês. A gente sabe que o meridiano de Greenwich é o ponto zero. E no meridiano de Greenwich se dá esse nome porque passa em uma cidade, né, um bairro, na cidade de Londres, um bairro chamado Greenwich, certo? O ponto é zero. Se lá em Greenwich, que o ponto é zero, é 1 hora da tarde, e a gente sabe que China está no lado leste do mundo, ou seja, eu preciso acrescentar horas, e que lá na China a gente tem, por exemplo, na cidade de Pequim, 8 horas a mais, que horas vai ser? Sendo que no meridiano de Greenwich, ou seja, em Greenwich é zero. A gente tem 8 horas a mais. Se lá é 1 hora da tarde, em Pequim vai ser 9 horas da noite. Ou seja, já está de noite, né? Os raios solares já não estão atingindo essa parte do mundo. Enquanto que, por exemplo, no Brasil, no horário de Brasília, vai ser que horas? 10 horas do dia. Ou seja, a hora ela vai variar de país para país, dependendo em qual fuso horário ele estiver. Beleza? Isso é o fuso horário mundial, pessoal, mas também nós temos o fuso horário do Brasil. O Brasil é um país muito grande, certo? Portanto, o Brasil é dividido em 4 fuso horários. A gente tem o fuso horário menos 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que faz parte das ilhas como Fernando de Noronha e outros arquipélagos próximos. Nós temos o principal fuso horário, que é menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que faz parte, por exemplo, o horário oficial de Brasília, que aí tem todos os estados, todas as capitais fazem parte desses horários, a não ser
os estados da região do norte e alguns estados do centro-oeste, né? Que já faz parte dessa menos 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich. E nós temos, por exemplo, o Acre, que é o único estado que faz menos 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, se no Acre, o Acre, na verdade, ele sempre vai ser atrasado em relação ao horário de Brasília, certo? Se no Acre, se em Brasília ou aqui no Ceará, em Fortaleza, é 1 hora da tarde, no Acre vai ser 3 horas. Não, na verdade no Acre vai ser diminuindo. Então no Acre vai ser 11, 12, 1 hora. No Acre vai ser 11 horas do dia, certo? Então ele sempre vai ser atrasado em relação ao horário de Brasília, certo? Nós vimos que a Terra ela tem dois movimentos, que é o movimento de rotação e translação. O movimento de rotação é o movimento que faz 24 horas por dia, é um movimento rápido, enquanto que o movimento de translação é o movimento do ano, certo? É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento, ele dá o ano todo, certo? Ou seja, 365 dias. É esse movimento aqui, ó. É o movimento que a Terra faz por completo, dá essa volta completa no Sol. O que é que isso influencia no nosso dia a dia? Nas estações do ano, que são elas primavera, verão, outono e inverno, certo? Para nós finalizarmos a aula de hoje, é necessário que vocês entendam uma coisa. O que é que isso influencia no nosso dia a dia? Nós sabemos que existem partes da Terra que são bem quentes, outras partes da Terra que são bem frias, outras partes da Terra que são medianas, certo? As estações do ano, por exemplo, em grandes, nessas partes mais extremas da Terra, como por exemplo nos polos, nós temos a predominância de invernos bem longos, né? Ou seja, o verão ele vai ser um ponto de destaque nessas regiões. Por quê? Porque o verão ele é muito curto, já que os raios solares ele não atinge muito nessas regiões. Diferentemente da região tropical, que é a região onde a gente está no mundo, né? É uma região onde tem um verão muito intenso, a gente tem principalmente o Ceará, né, Fortaleza. Por quê? Porque os raios solares ele atinge diretamente nessa região. Enquanto que nessas partes verdes que vocês conseguem ver aí na imagem, que são nesses locais mais médios, as zonas temperadas, nós já temos as estações do ano mais definidas, né? Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno bem regularzinho, direitinho, certo? Outra coisa, pessoal, por exemplo, nessas latitudes altas, quando eu falo latitude, eu quero que você já tenha em mente o que é que significa latitude, certo? Quando eu falo nessas altas latitudes, eu estou querendo me referir aos polos. Enquanto que eu falo as baixas latitudes, eu quero me referir essa zona tropical da Terra. Porque o que é que vai medir a latitude? A linha do Equador. Então, quando eu falo em baixa latitude, eu estou me referindo às regiões próximas à linha do Equador, ou seja, onde predomina maior os raios solares, beleza? Para finalizar, vou resumir aqui para vocês. Nas baixas latitudes, nós temos o verão predominando, enquanto que nas altas latitudes nós temos o inverno predominando. E nessas latitudes médias, nessas zonas temperadas, nós temos as estações do ano mais definidas, beleza? A aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido alguma coisa, pergunta para mim pelo WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês.